Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty. E esse bonitinho aqui é o Duda. Vamos partir? Vamos lá? Vamos. E hoje nós acordamos às 7h30 da manhã, levantamos o âncora e seguimos aqui para o próximo destino. São 25 milhas náuticas para chegar nessa cidadezinha que chama Monemvazen. Acho que é o mais sul que a gente já teve aqui na Grécia. E como sempre eu coloco 4 rotas aqui no Chart Plotter, dependendo do vento que a gente estiver enfrentando na hora, eu sigo uma delas. Parece que a nossa rota de hoje é a mais reta possível, então vai fazer com que em 4 horas, mais ou menos, a gente chegue por lá. E o Chart Plotter, além de nos guiar para o nosso novo caminho, assim por diante, ele mostra alguns dados interessantes. Por exemplo, aqui no Trip 1, que nem no carro, a gente consegue ver exatamente quantas milhas náuticas a gente rodou até agora. Então vocês sabem, a gente comprou o barco há 3 anos atrás, até agora a gente rodou 5.500 milhas náuticas. E nessa viagem aqui da Grécia, só nessa viagem, a gente já rodou 820 milhas náuticas. E olha, dá pra navegar tranquilamente lá de baixo, mas eu gosto mesmo de ficar aqui. Agora que a gente removeu todos esses plásticos que a gente tem aqui em cima, você consegue sentir o vento e, assim, lógico, durante o verão faz um mega calor, já tá calor aqui, mas esse ventinho dá uma aliviada. Então, assim, é muito gostoso estar aqui em cima da Joy, navegando aqui pra Monemvazen. Monemvazen! Muitas vezes em nossas vidas as coisas não caminham da forma que desejamos. Um bom planejamento e execução parece às vezes não ser o suficiente para garantir o sucesso e seguir em frente sem problemas e imprevistos. Mas afinal, qual que é o segredo? Como seguir adiante atingindo seus objetivos com o mínimo de estresse possível? Existe uma regra? Cadê a receita de pão para isso? Eu dormi hoje à tarde, tava um ventão. Mas eu tava cansada, eu fui dormir. E o Duda ficou aqui sozinho. Tchau, Monemvazen, nem te conheci direito, mas às vezes assim, quando você tá velejando, você chega, a ancoragem é ruim, funda, você vê que não é uma coisa muito segura, a gente opta por não ficar, seguir para a próxima ancoragem que a gente tem. A gente aprendeu isso muito com a Jubi, de ter o plano B, C, D e assim por diante. Depois dessa noite, agora eu tô esperto, ó. Minha machadinha aqui, ó, vem aqui, ó. Essa noite nós tínhamos parado num lugar aqui. Oh! Fecha o vidro na minha mão, tio! Tá louco, cachoeira? Então, a gente tinha parado numa floresta aqui de São Juan, Floresta Nacional. E até eu gravei algumas coisas lá ontem. Tinha ossos de algum bicho, pá. E depois o Duda achou os pelos dele, tipo, mataram o bicho, arrancaram os ossos, tiraram o pelo e deixaram jogado lá. Pelo não, a pele inteira do bicho, né? Áreas do governo, né? Então você pode estacionar onde você quer. Aí as pessoas fazem fogueira, esse espaço bem grande. E uma coisa que eu achei estranho aqui foi ter uns pedaços de ossos de algum animal, né? E aqui na frente tem um pedaço da coluna vertebral também. Mas provavelmente algum animal já comeu os restos de carne, né? Porque só sobrou o osso. E tiram a carne do animal e deixam os ossos aí. Tem um pedaço aqui de pelo, não sei que bicho que é. Eu acho que era um Bambi, tadinho. Enfim. Aí a gente deitado na cama, né? Olhando pra fora. Aí tipo, eu tava meio assim, né? Sei lá, talvez seja um pouco perigoso. Aí eu perguntei pro Duda: Você sente seguro aqui? Aí ele: Não! Ele: Vamos sair daqui? Vamos, tipo, já eram umas 9 horas da noite, né? Só que bem atrás onde a gente tava, tinha um motorhome que não dava pra ver direito, com um cara com um monte de bandeira, com um monte de machado, um carro todo batido. E daí quando foi umas 8h30 da noite, o cara ligou o carro e passou pela gente bem devagarzinho, só encarando assim. Ainda fez assim.
E ainda fez assim pra gente. Eu falei assim, e assim, você tinha que ver a cara do indivíduo. Era a cara de serial killer mesmo, de filme. Cara de psicopata com a barba inteira. Aqueles caras que não tomam banho já faz alguns dias. Daí aquilo lá já ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Com a Joy a gente faz o mesmo, a gente chega super cedo nas ancoragens e às vezes quando não está de acordo com o que a gente gosta em termos de segurança, a gente levanta a âncora e simplesmente vai para a próxima ancoragem. É o que a gente tem para hoje. Aprendi ao longo dos anos que os problemas vão sempre existir. Seja ele na vida em terra, na sua rotina do dia a dia, nos relacionamentos, na família e, é lógico, no trabalho. E percebi que a única variável que temos um pouquinho mais de controle é a forma de como reagimos e encaramos esses problemas. O quanto somatizamos eles e, como resultado, como tentamos resolver esses problemas. Temos sim o controle de nos estressar, criar ainda mais problemas ou optar pelo caminho mais difícil, que é sempre manter a calma, uma mente precisa para resolver esse problema assim que possível. E o mais importante, não deixar para amanhã, para a semana que vem ou para quem sabe, um dia. E tem coisa pior do que você estar num barco à vela e não poder velejar porque não tem vento? Então, hoje aconteceu de tudo, a gente saiu com ventão, o vento estava ótimo, levantamos todas as velas, velejamos pra caramba, daí depois passou um tempo, o vento começou a ficar mais fraco, chegamos no nosso destino, não dava para ancorar, tava ruim. Bom, em resumo, tivemos tudo hoje, e o plano B foi ir um pouco mais para frente, então em vez de velejar, como eu tinha falado, 25 milhas náuticas, a gente vai velejar 50 milhas náuticas hoje. E agora, sem vento nenhum, mas o que é melhor do que sem vento nenhum é que ele não tá contra, porque era para estar 15 nós contra agora, e a previsão errou aqui, para melhor, para o nosso favor. Então a gente está seguindo aqui viagem até chegar em Elafonísios, bonita palavra, né? Elafonísios. A gente vai chegar às 19 horas e 15 minutos e agora são 16 horas e 36 minutos. Então daqui a pouquinho a gente está lá, vamos continuar, cruzar os dedos para que depois que a gente fizer a curva ali embaixo, o vento entre e a gente possa velejar um pouquinho. Vamos ver. A Grécia, ela foi intencionalmente deixada quase por último na nossa rota de conhecer amplamente a Europa e navegar por todo o Mediterrâneo. Eu sei que você lembra de nós dois saindo da França em 2021. O Duda precisando tomar muita água com açúcar para se acalmar na hora de soltar as amarras. Chegando a hora, já tô aqui devidamente arrumada com meu coletinho salva-vidas. Ele é super fininho, então tranquilo. O Duda ali já está desamarrando a Joy, desconectando a energia. Acabou a energia, acabou a abundância de água, agora tem que ser economia. E eu passando por cima de todos os meus medos para enfrentarmos hoje o que nós chamamos do maior desafio das nossas vidas. Sim, deixamos a Grécia por último, não só por medo de enfrentarmos os ventos fortes que por aqui tem, mas também pelo fato de que após 3 anos navegando quase 6.000 milhas náuticas, os problemas que nós tivemos nos ensinaram grandes lições e hoje eles nos ajudam a garantir a nossa segurança no mar. Agora pensa num lugar quente. Então, multiplica por 10, é exatamente o que está acontecendo aqui dentro da Joy agora. Eu vim aqui dentro para pegar umas coisas e a hora que eu entrei, fui surpreendido por um bafo de mais ou menos 50 graus Celsius. Mais ou menos, muito quente, muito quente. Não dá para reclamar, né? É verão, tem que estar quente mesmo. Mas não dá para abrir muito a janelinha ali, porque às vezes passam uns barcos super rápido aqui do lado, faz uma ondulação e eu esqueço a janelinha aqui, bate o casco, a água vem para cima e entra para dentro da Joy. Então vai ter que ficar um pouquinho quente mesmo e espero que hoje à noite fique um pouco mais fresquinho pra gente abrir as gaiutas para poder dormir com uma brisa do mar.
falo que esse vento é doido, ele é doido mesmo. Agora entrou o vento de novo, então eu vou abrir a janela. Vai dar uma ajuda. Calma aí, Fabinho, não vem todo zoado não, ó. Te ensinei muito melhor que isso. Você era meu amigo, agora você fica fazendo isso, dando trabalho pra mim, quando eu tô aqui velejando, mostrando aqui. Vamos lá. Ok. Cadê o vento, tio? Não tem vento nenhum, meu. Tem 9 nós, vai dar uma ajudinha, ó. Tava andando a 5, agora eu tô andando a 5.4. Poxa, 10 minutos mais rápido quando a gente vai chegar na ancoragem. Cada segundo, cada minuto conta. E é isso que a gente está fazendo, otimizando as ferramentas que a gente tem aqui dentro da Joy para velejar o mais rápido possível. A partir do momento que passarmos pelaquela ponta ali, vai dar o início da nossa volta para a Itália. Isso mesmo, nós decidimos voltar para a Itália para invernar a Joy por lá. Criamos uma rota de retorno completamente diferente da rota que nos trouxe até aqui. Subiremos pelo Peloponeso, ou seja, pela costa de Kalamata. O caminho é muito mais longo do que o atalho que pegamos quando descemos pelo canal de Corinto. Nessa rota de retorno, estaremos muito mais expostos ao vento. Mas essa rota promete. Vocês já ouviram falar que na Grécia existe um Caribe? Não entendi muito bem, mas não vou falar nada. Mas haverá sinais atrás de mim. Eu coloquei o biquíni hoje pra combinar com a cor desse mar. Pensa numa água clara. E aqui na Grécia é difícil ter praias com areia. Geralmente as praias têm aquelas pedrinhas lá que dói o pé muito, fica quente. E aqui é uma praiona de areia. É uma ilha que fica bem pertinho do continente aqui de Kalamata, da ilha de Kalamata. E aí eles vêm com ferries, vêm com barcos, tem excursões, vêm com ônibus e a praia fica mega lotada. Só que o interessante aqui é que a maioria das pessoas que vêm pra cá são os gregos, não são os turistas. Mas dá pra entender o porquê, né? O lugar é muito bonito. Então agora a gente vai dar uma voltinha com o botinho pra dar uma analisada na água. A gente vai inflar os stand-ups pra dar uma voltinha. E é isso aí.